Tá viralizando um vídeo dele aí, após o jogo de sábado contra o Vasco, quando o Atlético Mineiro, o Everson, o goleiro do Atlético Mineiro, após a classificação do time mineiro em cima do Vasco, o Everson indo cumprimentar alguém ali, parece ser alguém da comissão técnica, enfim, ele fala baixinho, mas dá para escutar, alguém ali capturou as imagens e dá para ouvir o Everson falando que quando o Atlético Mineiro chega à final, o time não perde. Então, esse vídeo já está viralizando, ou seja, são bastidores. Esse vídeo, inclusive, pode ser utilizado pelo técnico Felipe Luiz para incentivar ainda mais, motivar ainda mais os jogadores do Flamengo. Se é que eles precisam de motivação, jogar uma final com a camisa do Flamengo, uma final importante da Copa do Brasil, já é motivação suficiente para poder entrar em campo. Vamos falar de goleiro para goleiro aqui, vamos falar de Hugo Souza, porque ontem, após o jogo contra o Corinthians, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, ironizou a situação do Corinthians em relação à escalação de Hugo Souza contra o Flamengo. Abre aspas. Enquanto não for comprado, continua do jeito que está. Queria até um amistoso para ganhar mais 500 mil reais. Ele respondendo que o Corinthians terá que pagar 500 mil reais pela escalação de Hugo Souza no jogo de ontem. Essa é a terceira vez que o Corinthians pagará ao Flamengo esse valor de 500 mil reais por conta de escalação do goleiro contra o Flamengo. A situação segue a mesma, como o próprio Marcos Braz disse aí, até a gravação desse vídeo aqui, estou gravando esse vídeo, 16 horas e 17 minutos, tá? 4h17 da tarde do dia 21 de outubro, até a gravação desse vídeo, o Corinthians não depositou o valor de 500 mil reais na conta do Flamengo em relação à escalação de Hugo Souza no jogo de ontem. Ainda falando em Marcos Braz, ele revelou uma catimba do Corinthians lá na Arena Neoquímica para tentar tirar a concentração do Flamengo. Abre aspas para o dirigente do Flamengo. O Corinthians não tem que reclamar de absolutamente nada. Só a gente tem que reclamar. Chegamos aqui com o som ambiente do estádio revertido para dentro do vestiário. Você não conseguiu ouvir absolutamente nada e com as luzes apagadas. Já é premeditado. A gente falou que se continuasse com a música não entrávamos em campo. Fecha aspas. Coisa ridícula do Corinthians, hein? Assim, atitude de time pequeno, sabe? É igual soltar fogos na porta do hotel, igual fizeram lá com a delegação do Flamengo. Gente, assim, vai ter gente que vai falar, beleza, faz parte da rivalidade, tudo bem. Até aí tudo bem, porque é o torcedor que faz, eu acho, e assim eu espero. Mas nesse caso do Corinthians, atitude de time pequeno. Gente, o que ganha jogo é o jogo. Jogo é jogado, lambaria pescado. Inclusive, Felipe Luiz deu uma aula no Ramon Dias, né? Então, com luz ou sem luz, com som ambiente ou não no vestiário do Flamengo, o Felipe Luiz ontem deu uma aula para cima do Ramon Dias. A gente falou sobre isso no SBT Sport Rio hoje, falei ontem. Num primeiro momento, não vou negar, eu achei estranhas as substituições do Felipe Luiz, mas depois que deu certo e também ouvir o Felipe Luiz, a gente entendeu a estratégia do Felipe Luiz e parabéns ao treinador do Flamengo pelas mexidas, porque ele deu uma aula no experiente treinador Ramon Dias, que não fez nada para poder mudar a situação. Falando de política do Flamengo, informação importante nessa segunda-feira, tá? Valim Vasconcelos teve a chapa impugnada. Isso quer dizer que ele não poderá concorrer à eleição presidencial do Flamengo. E eu tive acesso aos documentos lá do conselho que indeferiu esse pedido, que impugnou a chapa do Valim. E o documento indica que a chapa de Valim falsificou assinaturas. Isso é grave, hein? A CPE, abre aspas aí, a CPE ficou estarrecida quando recebeu respostas formais e oficiais de alguns sócios garantindo e afirmando categoricamente que não assinaram as autorizações enviadas por Valim. O Valim emitiu um vídeo, um comunicado através de vídeo, dizendo que sofre perseguição política. A priori, a nossa live aqui está marcada para sexta-feira, está mantida com Valim Vasconcelos e vamos debater esses assuntos com, agora, o ex-candidato a presidente do Flamengo, porque a chapa dele está impugnada. Nesse momento, 3 chapas estão aptas para concorrer à eleição presidencial do Flamengo. BAP, Maurício Gomes de Matos e Rodrigo Duns.
Rodrigo Duche da situação, BAP e Maurício Gomes de Matos da oposição. Falando de campo e bola agora, vamos falar do Gerson, informação importante que a gente trouxe ontem. Eu vou contar bastidores, tá? O Felipe Luiz, como você já sabe, ele só passa a escalação na pré-eleição, ou seja, os jogadores só ficam sabendo qual será o time titular na pré-eleição antes do jogo, pouco tempo antes do jogo. E aí ontem, quando eu estava apurando a pré-eleição, me falaram, Vene, o Gerson pode não jogar. Eu falei, pô, tá de sacanagem, tá mentindo, não é possível. Como assim? Pois é, o Gerson acordou muito mal, com muita dor de cabeça, dor no corpo, sem condições de jogo. Ele está, nesse momento, tomando uma vacina na veia com remédios, vitamina C, antibiótico, enfim, um remédio na veia, soro, para poder ficar apto. E aí a gente vai saber apenas no vestiário, lá na hora do jogo, se o Gerson vai ter condições de jogo. Tanto é que eu fiquei na minha. Primeiro, eu vou ser sincero, não acreditei na pessoa. Segundo, eu falei assim, pô, não vou soltar nada, porque vai que ele joga e aí me quebra. E tanto é que ele jogou. E jogou muito bem. E aí depois a pessoa até me mandou foto do Gerson tomando a vacina lá na veia, o soro na veia lá. E aí ele jogou muita bola. Então, assim, o que eu quero ressaltar, a disposição do Gerson e também esses bastidores. Muitos jogadores que entram em campo entram na base do sacrifício. E o Gerson estava na base do sacrifício, embora ele tenha jogado aquela partidaça. Para mim, o melhor em campo. Comandou o meio de campo ao lado do Pulgar. O Pulgar também fez um grande jogo. O Wesley também fez uma grande partida. Fabrício Bruno entrou numa fogueira e fez um bom jogo. Mas o Gerson comeu a bola, gente. O que o Gerson jogou ontem contra o Corinthians foi um absurdo. É de bater palma. Hoje, eu falo, sem medo, é o melhor jogador do futebol brasileiro. Hoje, dia 21 de outubro, é o melhor jogador do futebol brasileiro. Ah, o Luiz Henrique do Botafogo, beleza. Ah, o Igor Jesus do Botafogo. Mas eu escolho o Gerson. Tá jogando muita bola. E o Gerson, ele tomou vitamina C, antibiótico, soro para poder ficar apto e ficou apto. Quem também entrou na base de sacrifício foi o De La Cruz, com muitas dores no joelho. E o De La Cruz acabou sendo substituído por Alcaraz após sentir um problema muscular. E o problema muscular preocupa. Parece ter sido grave. Exames médicos serão realizados para saber a gravidade da lesão. Lembrando que o Flamengo tem cerca de 15 dias até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Se ele tiver uma lesão um pouquinho mais grave, que geralmente grau 1 leva de 10 a 15 dias, ali uma semana, beleza. Agora, se for grau 2, já pode perder o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E ele vai realizar exames médicos e aí depois o Flamengo vai se pronunciar sobre esse assunto. Inclusive, por falar em primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o Felipe Luiz tem um desafio até lá. Ele vai ter que decidir aí em 2 semanas quem será o substituto do Bruno Henrique. Bruno Henrique não vai poder entrar em campo por conta da suspensão pela expulsão naquele pisão na cabeça ali do Mateuzinho. Obviamente foi sem querer, mas como disse o próprio Gerson, sem querer também é falta. Bruno Henrique mereceu ser expulso. E aí o Felipe Luiz terá que pensar o que ele vai fazer. Carlinhos não pode jogar pela competição, esquece. Pedro está fora da temporada, Everton Cebolinha fora da temporada, Luiz Araújo também fora da temporada, e aí o Felipe Luiz tem à disposição dele Michael, Gonzalo Plata e até mesmo o Matheus Gonçalves. Tem que pensar também se o Gabigol tem que ser mantido no time titular. Ontem o Felipe Luiz, pela primeira vez, ele foi muito mais, digamos assim, ele exigiu muito mais do Gabigol na resposta dele. Ele confessando que o Gabigol de fato não vive uma boa fase. Ele, na resposta sobre o Gabigol, foi a primeira vez que ele foi um pouco mais pessimista, digamos assim. Então, a ver o que o Felipe Luiz vai montar para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil.